Vamos conversar com a comentarista de política Tereza Cruvinel. Boa noite, Tereza. Boa noite. Circula em Brasília uma tese de que, se a presidenta Dilma for afastada pelo período de 180 dias, o vice Michel Temer não poderia nomear ministros durante esse período. Qual é a lógica desse argumento? Então, esse assunto cresceu muito ao longo do dia de hoje, Guilherme, a partir de um artigo do advogado constitucionalista Jorge Rubens Folena, sustentando isso, que durante esse período de afastamento temporário da presidente, Michel Temer não se tornou ainda sucessor, ele é apenas substituto da presidente. Nem foi eleito indiretamente presidente da República, embora alguns deputados tenham agido como se tratasse disso, né? Logo, ele não poderia nomear ministros. Mas como isso não está claro nem na lei de 1950, que regula o impeachment, nem na Constituição atual, muita gente do governo e do PT começou a pensar em arguir junto ao Supremo essa questão, né? Qual é o limite do Michel Temer nesta fase de afastamento, em que a presidente continua sendo presidente, né, para fazer mudanças no governo e nas orientações. Né? O Supremo teria que examinar e dar uma resposta sobre isso. Isso quer dizer, então, que mais uma vez o Supremo pode ser chamado, porque a gente toda hora tem uma dúvida, tem uma lacuna, as nossas leis estão muito atrasadas, né, Tereza? Agora, o Supremo tem demonstrado pouca pressa em entrar nesses assuntos. É verdade. O Supremo está preferindo uma posição de Pilatos. Mas isso que a Tilcia levanta é importante mesmo. O Congresso nunca aprovou uma lei de impeachment que regulamente vários aspectos, todos esses detalhes, né, do impeachment que está previsto, mas de forma muito genérica na Constituição. A lei que nós temos é de 1950 e ela não responde a tudo. Então, o Congresso poderia ter feito isso, né? Tivemos um impeachment há 20 anos e não se fez uma nova lei. Por isso que o Supremo interpreta o que eles chamam à luz da Constituição, né? Não há uma jurisprudência porque tivemos um impeachment em 54 do Getúlio Vargas que derrotou o processo na fase da Câmara. E o do Collor. Muita gente diz o seguinte, mas o Itamar mudou o governo inteiro, né? Mudou sim, mas não é que ele mudou, é que antes ainda da votação na Câmara, todos os ministros do Collor, inclusive os militares, pediram demissão coletiva. Então, Itamar encontrou o governo vazio. Isso é diferente do que está acontecendo agora. Porque até parece que temos dois ministros da Fazenda nesse momento, né? O Nelson Barbosa e o Henrique Meirelles. E há grandes diferenças entre os dois? Absolutas, né? Diferenças de orientação, diferenças de compromissos de política, mas outros compromissos da presidente feitos na campanha. Quer dizer, ela foi eleita e ainda não foi destituída. Podem os compromissos dela ser revogados? Né? Acho que essa é uma questão boa para o Supremo decidir. Tereza, obrigado. Boa noite. Boa noite.